A contra-história de Muammar Gaddafi, anjo ou demônio? Eu cresci ouvindo que o Gaddafi era um déspota, um ditador sanguinário e que ele tinha sido morto pela população que não aguentava mais o seu regime autoritário. Só que não foi a população que matou ele, foi o exército rebelde, o NTC, financiado pela ONU e pelos Estados Unidos. Na Líbia do Gaddafi, a eletricidade era gratuita para todos os cidadãos. Não existiam taxas de juros sobre os empréstimos, os bancos eram estatais. O empréstimo para o cidadão, por lei, tinha 0% de juro. Gaddafi prometeu não comprar uma casa para seus pais até que todos os cidadãos na Líbia possuíssem uma casa. Todos os casais recém-casados na Líbia recebiam 60 mil dinários do governo e com o dinheiro compravam seus próprios apartamentos e formavam as suas famílias. A educação e o tratamento médico na Líbia eram gratuitos. Antes do Gaddafi, havia apenas 25% de alfabetizados. No seu governo, esse índice subiu para 83%. Se os líbios quisessem viver num sítio, por exemplo, recebiam gratuitamente eletrodomésticos, sementes e o gado do governo para começar a empreitada. Se não pudessem receber tratamento médico na Líbia, o Estado financiava mais de $2.300 para hospedagem e para viagens para fazer o tratamento fora do país, lá no exterior. Se você comprasse um carro, fosse um líbio, o governo financiava 50% desse valor. Parte das vendas do petróleo na Líbia era distribuída diretamente nas contas bancárias de todos os cidadãos. O preço do litro da gasolina chegou a ser de 14 centavos de dólar. A Líbia não tinha dívida externa e as reservas internacionais chegaram a ser de 150 milhões de dólares. Se algum líbio não conseguisse encontrar emprego depois que terminasse a escola, o governo pagava o salário médio do país até o cara encontrar um emprego. Uma mãe que desse à luz recebia do governo uma ajuda de custo de 5 mil dólares. Com 15 centavos dava para comprar 40 pães. O Gaddafi implementou o maior projeto de irrigação do mundo, conhecido como Big Man Project, para garantir a disponibilidade de água lá no meio do deserto. Mas a Líbia, meus caros, tinha muito petróleo. E daí os norte-americanos fizeram o mundo todo acreditar que na Líbia faltava democracia. Daí armaram um grupo rebelde que promoveu o caos interno que culminou com a morte de Muammar Gaddafi. Claro que a mídia imperialista, hegemônica e de cativeiro jamais vai apontar esses dados. Só uma história vista de baixo, uma narrativa a contrapelo, uma contra-história da versão imperialista vai te mostrar quem são os verdadeiros déspotas e os verdadeiros sanguinários. Não tem anjo na história, isso é verdade, mas os demônios, bom, esses a gente sabe muito bem quem é que são.